tarde, companheiro Bizardes. Bom, de certa forma eu concordo com o senhor em alguns pontos. Eu queria fazer assim uma certa ponderação quando o senhor se refere às pessoas que ouvem o companheiro Rubens como seguidores, como se ele estivesse formando uma nova igreja. Bom, realmente é isto que dá a impressão, independente ou não das intenções do companheiro Rubens. Os últimos vídeos que eu vi do Rubens, do qual eu sempre acompanho ele, os últimos vídeos, eu tive as minhas impressões, as minhas considerações e percebi que realmente o Rubens ele está ali numa situação bem delicada, porque muitas pessoas estão acreditando no que ele está mostrando e essas pessoas estão sem posição, sem lugar, porque é fácil de entender. Eu acredito que o senhor, qualquer pessoa pode entender. A comunidade, o grupo, o ser humano, ele se entrega a uma crença, ele acredita em algo. Agora, subitamente, ele deixa de acreditar, ele descobre que tudo aquilo que ele acreditava não é e não corresponde àquilo que ele deseja, aquilo que ele pensa, não é verdadeiro. E procurar um outro lugar semelhante, igual àquele que ele estava, que é a questão, a situação religiosa, outro lugar semelhante, ele não encontra, porque nossa sociedade, as nossas religiões, só tem um caminho: Jesus Cristo, Jesus, uma única promessa, uma única salvação, um só ponto de orientação do ser humano. Quando ele percebe que aquilo que ele tem como verdade não é verdade, e sendo um só ponto, ele fica sem ter onde ir. Aí então procuram ouvir cada vez mais o companheiro Rubens. O senhor indicou, falou que as pessoas que ouvem são seguidores do Rubens. Eu discordo e concordo ao mesmo tempo. Existem muitas pessoas ainda enfraquecidas que não entendem exatamente o que é que está acontecendo. Muitas pessoas realmente vai pela conversa de outros, principalmente se a pessoa que está falando tem uma figura boa, uma figura apresentável, uma pessoa que aparenta ser confiável, então as pessoas procuram acreditar. Agora, tem pessoas que na verdade ouvem o companheiro Rubens. Eu falo irmão porque muitas pessoas dizem irmão Rubens. Muitas pessoas, poucas pessoas, algumas pessoas que ouvem o companheiro Rubens apenas concordam com ele, não são seguidores, porque para seguir um homem, para seguir outro homem, na minha opinião, deve ser um estupro. Agora, para acreditar, confiar, observar o que algum outro homem diz, não, isto é sensato. E muitas pessoas estão observando o companheiro Rubens. Mas na verdade, é claro, tanto o Rubens quanto as pessoas que estão ouvindo ele estão sem posição, sem lugar, porque perderam a sua única esperança de vida, mas estão apegados a um Salvador que o companheiro Rubens insiste em dizer que existe, o Yeshua. Inclusive dizem que estão lutando muito pelo modo como se pronuncia o nome do Salvador, o que na minha opinião não muda em nada, porque se chamássemos uma melancia de abacaxi ou um abacaxi de melancia, o sabor da fruta não mudaria em nada. Eu penso que procurarmos saber como pronunciar o nome de Jesus
ou do Salvador, ou do Messias, ou do Espírito Santo, que seja, a pronúncia do nome não tem diferença alguma, na minha opinião. Então, muitas pessoas que ouvem o companheiro Rubens estão se preocupando com detalhes de menos importância, mas muitos que ouvem o Rubens estão apenas entendendo, aprendendo o que é preciso aprender, para religiosos ou não religiosos, inclusive ateus. Eu, quando ouvi o companheiro Rubens, para mim nada do que ele falou era novidade. Eu vi ele, quando eu conheci o Rubens, ele falava sobre os Illuminatis, e é uma coisa que tem uma ligação muito grande, de uma visão ampla do mundo celeste. Os Illuminatis têm uma participação importante para o conhecimento, que deveria ser do conhecimento de todo crente. Só que os crentes estão assim limitados a um conhecimento, um ensinamento, por pastores que têm ensinamentos apenas espirituais e não ensinamentos de relações humanas, de sociedades, de civilizações. Eu observei que o companheiro Rubens ele tinha uma boa visão num aspecto amplo. Inclusive, eu não sei se talvez eu tenha influenciado, nos tempos em que ele fazia o Verdade Oculta 1, em meus comentários eu pedi para que ele observasse as Escrituras. Ele observou as Escrituras. Enquanto ele estava observando as Escrituras ali na Nova Aliança, no Novo Testamento, achei muito bom o trabalho dele. Fiz uma nova sugestão para que ele procurasse também o Velho Testamento, observasse o Velho Testamento. E ele fez também observações do Velho Testamento. Bom, companheiro, para mim, o Rubens tem agradado em grande parte. É claro que não é com tudo que eu concorde com ele, assim como tem outras pessoas também que eu dou muita atenção. E nem sempre eu concordo com tudo que se fala. Eu apenas procuro ouvir, peneirar aquilo que ouço e ver se eu consigo aprender alguma coisa daquilo. Quanto ao seguir o Rubens, voltando ao assunto, eu vou dizer uma coisa. Eu venho acompanhando ele, sempre não perco os vídeos dele, mas tudo o que ele fala, não só ele, como qualquer pessoa que fala na internet sobre espírito, sobre Deus, para mim não é novidade. Eu apenas fico satisfeito de que os meus pensamentos estão sendo comprovados pelos pensamentos de outras pessoas. Quanto à Bíblia, veja bem, companheiro, a Bíblia é um conjunto de livros de vários autores. A Bíblia que nós conhecemos, ela foi confeccionada pela Igreja Católica. Não sei o nome do cara que confeccionou, o Rubens sempre fala nele. Eu acho que, não sei o nome do cara não, mas foi confeccionado pela Igreja Católica. Inclusive tem um padre aí que está sempre dando respostas em nome da Igreja Católica, que ele mesmo afirmou que quem fez a Bíblia foi a Igreja Católica. A Bíblia em si é uma constituição de livros, é um amontoado de livros, de escritos. Então ela deve, quando se fala que houve adulteração, houve mudanças, o senhor discorda do Rubens? Eu concordo com o Rubens. Veja bem, o senhor há de concordar também, porque o senhor sabe que na escolha dos livros que formaram a Bíblia, foi descartado vários outros escritos que vamos chamar de pergaminho. A Bíblia do Novo Testamento para cá tem uma situação, uma condição, é a nova aliança, é um novo ensinamento, é uma nova doutrina. O Velho Testamento são escritos, são pergaminhos históricos feitos por pessoas
dizem, talvez profetas, nem acredito que sejam profetas, foi relatado por pessoas devidamente qualificadas para descrever o percurso da humanidade. Temos a história escrita desde Moisés na Bíblia. Também temos escritas, não exatamente nesse livro que é a Bíblia, mas temos escritas em cavernas, em pedras, em coisas pré-históricas. Então, se uma pessoa diz que a Bíblia não é confiável, isso não significa que todo o seu conteúdo seja mentira, que seja mexido. Embora eu acredito que nessa transferência de idiomas, eu acredito que sim, que foi muita coisa foi transformada na escrita da Bíblia. Mas com coerência, com lógica, podemos aproveitar e perceber o que é verdade e o que não é verdade nas escritas. Eu procuro mais estudar mais os Velho Testamento, dizem. Não que seja estudar, eu parei até de ler, já não leio mais, porque eu já li já muitas vezes, eu já não estou mais lendo apenas, vez por outra eu faço uma consulta. Hoje mesmo eu fiz uma consulta de uns companheiros israelitas, estavam falando sobre o espírito do homem, quando Deus formou o homem do barro, que supôs suas narinas, e que ali houve então o Espírito Santo. Eu procurei aqui na Bíblia para poder ter uma ideia se de fato aquele companheiro estava falando com exatidão. Na minha opinião, não. Eu penso que o homem foi feito alma vivente, tanto todos os animais, inclusive o homem, apenas alma vivente. O espírito é uma outra coisa adquirida ao longo do tempo, porque a mulher, ela é espírito, ela tem espírito. No entanto, quando o homem foi formado, a mulher não estava presente. A mulher é posterior. Bom, esse é o meu pensamento. É claro que o senhor tem dúvidas sobre o que o companheiro Rubens fala. Concordo, aceito. Nós temos que ter realmente dúvidas. Mas eu penso que o senhor dizendo que o companheiro Rubens esteja enganado, eu penso que talvez o senhor é que se engana. Mas também afirmo que nem tudo que o Rubens diz é exatamente a verdade, não corresponde exatamente à verdade. Agora, basta nós pensarmos por nós mesmos. Nós é que temos que decidir se o que ele falou tem ou não algum fundamento. Não só o Rubens, como qualquer outra pessoa, inclusive o senhor. Bom, companheiro, eu não tenho mais tempo para falar, mas eu ainda, talvez eu torne fazendo algum comentário. Eu sou ateu, mas fique com Deus.